Tarde, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez comigo na casa, tá bom? Boa tarde, que você tenha aí um dia abençoado na presença de Deus. Desde já eu quero pedir o seu like, tá bom? Seu depoimento aí, é muito importante você estar interagindo com a gente aqui no canal. Tô quase boa, minha voz tá melhorando e daqui a pouco ela vai estar mais nítida, que eu tive muito resfriada, mas eu estou bem melhor, pela bondade e graça de Deus. Então vamos falar sobre o narcisista. Entenda bem uma coisa, não se mata, né? Não se mata alguém para que a gente viva. O narcisista, ele entende que para ele viver, ele precisa matar alguém, para que ele se veja vivo nele. Então, é decepcionante conviver com o narcisista, porque além dele fazer com que essa pessoa morra em vida servindo ele torna também essa pessoa dependente dos abusos dele. A pessoa não só fica dependente do narcisista, mas ela também se torna dependente daquilo que o narcisista oferece para ela, que não é nada. Então, a vida do narcisista é uma mentira. E quem vê as suas mentiras na profundidade é sempre as suas vítimas. Porque além da vítima ver, perceber e sentir que a vida do narcisista é uma mentira, ela entra nesse ciclo abusivo onde o narcisista faz com que a vida dela também se torne uma mentira. Até que ela acorde para sair. Ou seja, a vítima, ela vê essa mentira, ela vive também essa mentira e ela se anula para preencher o ego do narcisista. Porque até então ela está acreditando que esse narcisista possa vir melhorar. É por isso que eu digo que a manipulação realmente ela cega a mente da pessoa. Então, o narcisista funciona assim, tudo gira em torno do umbigo dele. Tudo para ele, glória e honra dele. Se deu certo é ele, se não deu certo a culpa é sua, claro. Eu sei que vai ser culpada. Mas tudo tem que girar em torno deles. Ou é do jeito deles, ou ele vai surtar. E se ele surtar, quem nunca deveria ter aparecido na vida dele é a vítima. Porque, na verdade, quando o narcisista surta com você, não é só por causa do surto dele, mas é porque ele quer levar você a discutir com ele. Ele quer roubar o seu equilíbrio a ponto de você entrar numa discussão com ele. Narcisista faz da vida da vítima um verdadeiro inferno. Eles são estranhos, gente. Estranho. E a vítima, ela muda muito quando ela convive com o narcisista. Se ela era bonita, ela começa a se ver feia. Se ela era uma pessoa forte, ela começa a se ver fraca. Se ela era uma pessoa que ela resolvia muito bem a vida dela, ela agora começa a pedir opinião para tomar decisões de coisas mínimas que ela fazia sozinha. E ela começa a se ver sozinha dentro dessa relação. Sendo que o narcisista, ele manipula para que essa vítima se torne dependente dele. Mas, ao mesmo tempo, ele também está querendo ser notado, ser percebido e ser aplaudido. Ele precisa ser validado como narcisista para que ele continue exercendo esse controle e domínio sobre a vida da vítima. Então, o que ele faz com uma vítima, ele já fez com outras antes dessa vítima. E o que ele faz com essa vítima, ele irá fazer a mesma coisa com as outras que virão após vocês. Então, você não vai surtar, você não vai perder o seu equilíbrio emocional, você não vai perder o foco da sua mente. Porque na mente do narcisista, é eles que têm que mudar tudo em volta deles. As pessoas têm que permanecer sendo quem eles escolheu que elas fossem. O quê? Recebendo ordem, dizendo sim o tempo todo, aonde ela não passa de alguém que para ela tomar qualquer decisão, ela tem que pedir permissão, senhor narcisista. Então, gente, a pessoa entra numa relação onde ela entrou com toda a verdade dela, mas, na verdade, ela entrou num ciclo abusivo de mentira onde só esse narcisista reina.
Numa relação com o narcisista, a vítima não aparece. A vítima não vive. A vítima não cresce. Não, a vítima não tem nome, a vítima não tem voz, a vítima não tem vez. Nada que você faz tá bom. Você não existe. Ele precisa matar quem você é para ele aparecer. Ele é o perfeito do pedaço, né? Sempre perfeito em tudo, ele não erra. Ele não pode cometer falhas com ninguém. E como é assim? Você aparecer, você ter qualidade, você ser notável. Não, não pode. Com o narcisista você não pode. Então, o narcisista, ele não se esforça para ver nada na vida de ninguém dando certo. Ele precisa trabalhar para ver as coisas dando errado sem que a vítima perceba que é ele que está por trás daquilo, gente. Na vida das pessoas que são próximas deles. O narcisista só afeta quem está próximo. Veja bem. Para eles é algo muito prazeroso, sabe? É algo muito, como que eu vou dizer? Isso é na mente do narcisista. É algo espetacular. Ele conseguir exercer uma maldade, uma inveja em cima de alguém sem que essa pessoa perceba o quanto ele está ali para manipular e enganar. E, ao mesmo tempo, fazer com que essa vítima se sinta que ela não tem capacidade para resolver nada se ele não estiver por perto. Você está entendendo? Sendo que você sempre resolveu as suas coisas sem estar na companhia de ninguém. Mas ele quer que você o enxergue como um ser grandioso e, ao mesmo tempo, em uma grande negatividade em extremo. E a vítima consegue enxergar ele desse jeito. Ele lá em cima, ela se colocando abaixo dele e, ao mesmo tempo, ele numa negatividade. É a hora que ele se coloca como vítima para ele extrair de você a sua bondade, o seu ok, a sua caridade, o seu sim. Vê você cedendo. Enquanto ele vê você cedendo, ele já está anotando no livro preto dele, porque ele vai voltar a fazer mais do pior. Ele quer ver a vítima não olhando para outro lado, não buscando conhecimento. Ele não quer que você tenha conhecimento de nada, que você seja totalmente cega em relação a tudo que você vive. Eles não sabem, gente. Eles não sabem que a maioria das vítimas sabe que eles são narcisistas, mas eles desconfiam quando a vítima está acordando. Porque na mente deles, eles não precisam aprender nada porque eles já nasceram prontos sabendo de tudo. Quem não sabe de nada são as pessoas. Quando ele descobre que tem uma vítima descobrindo como ele funciona, isso para ele é uma afronta. Você está entendendo? Ele é muito perfeito, ele é tão perfeito na mente dele que ele não pode errar. Narcisista, gente, ele é um ser mentalmente perigoso, Deus me perdoe, mentalmente perigoso. É uma energia infernal. A gente não vê, mas a gente pode perceber, a gente pode sentir. São pessoas medíocres. Gosta de pisar em gente para poder se sentir humano. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma pessoa que gosta de pisar em seres humanos para poder se sentir gente. Coisa feia. Como que essa pessoa teria algum poder se ela sequer sabe tratar o próximo? Com decência, com honra, com dignidade. Eles não sabem, eles sabem receber, mas eles não sabem tratar. Então, eles querem ver as pessoas se sentindo humilhadas diante deles. E para isso, eles humilham. Eles humilham. Só que se você for falar alguma coisa em relação a um comportamento dele, vai dizer que você está distorcendo as coisas. Que você que enxergou errado, porque ele precisa causar uma confusão mental em você. O que ele faz? Ele vai sempre usar a mesma arma de sempre. Mesma arma de sempre. Não vale nem a pena você cansar a sua energia. Atacar, atacar, te atacar. E de verdade, o meu desejo, gente, é que cada uma de vocês venham se especializar cada vez mais sobre esse assunto. Eu torço de verdade, de coração, que vocês venham se aprofundar ao ponto do narcisista brotar lá para baixo da sua cidade, não sei quantos quilômetros, você já sentiu o cheiro, já percebeu a maldade. Precisa, é necessário. Então, entenda uma coisa. Para as outras mulheres, o narcisista não vai agir como ele age com você.
E para as outras pessoas que ele conhece, ele não vai se comportar como ele se comporta com você. Mas com você, ele precisa se comportar dessa maneira porque ele fez você se tornar vítima dos abusos dele. Pessoas passarão pela vida deles. As vítimas saberão quem são eles, mas as outras pessoas jamais saberão quem era o narcisista com você. Você está entendendo? E o preço da sua cura é muito alto, gente. É alto demais, não vale a pena. Então, vale a pena você buscar informações, você estudar sobre o comportamento, você investir em você nesse tempo oportuno. E eu estou aqui no que depender de mim para poder, o quê? Ajudar você, aconselhar você, conversar com vocês. Obstáculo na vida sempre vai existir, mas não deixe que um narcisista seja um obstáculo para que você não venha avançar na sua vida. Tudo aquilo que o narcisista, aparentemente, ele fez dar certo num período de tempo quando ele estava com você, não era porque ele queria ver dando certo, é porque ele queria ver dando errado, para quando ele desse o descarte, ele te deixasse pior do que ele se vê na vida dele. Ele precisa agir dessa maneira. Ver a vítima descendo, ver a vítima se arruinando ao ponto dela não ter outra saída a não ser correr para buscar ajuda nele. E essa vítima, na maioria das vezes, quase sempre, ela investiu muito nele. Por ela ter investido muito nele, ela acha que o narcisista deve falar ou fazer alguma coisa por ela. Não, ele não é grato, ele não vai fazer nem vai falar nada. Você investiu, ele pegou, não valorizou. E isso é desonroso, porque a vítima não entende o que eu fiz para merecer isso, você está entendendo? Ela não vai conseguir entender e isso adoece ela emocionalmente. Então, aqui eu falo para vocês, não dê a ninguém o poder de governar a sua mente, não dê a ninguém o poder de governar a sua vida, é isso mesmo. Pessoas narcisistas, eles buscam ter pessoas sob o controle deles o tempo todo. Ele só vai ficar perto se ele puder te controlar, se ele não puder, ele não vai ficar perto. Para que essas pessoas pensem que elas dependem dele. Narcisista quer que todo mundo pense que depende dele. E ao te ver pensando assim, essa vítima começa a ficar fragilizada diante dele. De verdade ela fica. Porque o pensamento dela é de menos valia. E você estando frágil, né? Uma crítica te joga para baixo. Você está fragilizada emocionalmente. Uma crítica que ele fizer vai te jogar para baixo, mas eu vou falar uma coisa para você. Não aceita a crítica de pessoas que são pior do que você. Nunca. Não permita que uma pessoa que é pior do que você venha te criticar e te jogar para baixo. Se for uma pessoa que ainda tiver voz ativa, que tem como, às vezes, fazer uma crítica construtiva, mas você olhar para a vida dessa pessoa e ela ter respaldo, você deve até parar para ouvir. Mas se for alguém que nunca construiu nada, ela não merece, não. Está diante de você te criticando e você abaixando a cabeça para ouvir, não, porque nem ela construiu nada para ela, quem é ela para criticar você? Tá entendendo? Então não permita isso. Mas na verdade, o narcisista está se escondendo através das máscaras. Enquanto ele critica você, ele está escondendo quem ele é de você. Então ele faz as vítimas desaparecerem para que ele apareça. E, ao mesmo tempo, eles fazem, né, os narcisistas, eles fazem as vítimas aparecerem com os sintomas, né, provocados por eles através dos abusos que eles mesmos aplicaram e essas vítimas não percebem que foi o narcisista que está deixando ela mal. Não, você não pode perceber. Que se você está mal, está vindo dele. Como assim? Ele é bom em tudo que ele faz. Por que ele iria te fazer alguma coisa ruim? Você está entendendo? Sendo que é ele. E aí, logo depois, ele vai desaparecer. Vai quase falecer, quase vir a óbito. Tu não vai achar nem um sinal de vida. E isso é só um período de tempo, porque ele já tem tudo marcado na agenda dele a hora de reaparecer. Reaparece como uma novidade que não existe, reaparece como uma vítima que nunca foi nada dele, reaparece como uma empresa que sequer ele que dirige ela, reaparece com histórias que você nunca ouviu ele contar antes, depois de ter se fingido de morto. Olha para você ver se vale a pena você investir a sua energia vital nisso.
Então, entenda uma coisa, na mente dele, quem vai se relacionar com ele tem que ser alguém que esteja disposto a ficar abaixo dele. É assim que o narcisista pensa. Então, quando ele te dá o descarte, que ele deixa você mal, mas muito mal, é como se ele estivesse falando para a vítima assim: do jeito que você está, quem é que vai querer se relacionar com você dessa maneira? Você está com a mente completamente confusa, você não sabe nem aonde estão as coisas. Porque ele quer que você acredite nessa mentira. Ninguém vai querer você. Se eu te largar, tu tá a pé. Ele quer que você acredita que o seu bem-estar e o seu mal-estar vem dele. Sendo que antes de você conhecer o narcisista, você não tinha nada disso, nem sintomas. Quem vai querer estar perto de uma pessoa que se sente mal amada, amargurada, entristecida, angustiada, sem vida própria e com uma aparência de enferma? Quem vai querer? Não é que você seja assim, mas quando o narcisista dá o descarte, ele faz a vítima se sentir assim. E quando a vítima se sente assim, ela já não tem vontade de se relacionar com mais ninguém. E essa é a intenção do narcisista. Então, na mente dele, quem vai querer estar agora com você? Olha o jeito que você se encontra. Só que você pode se recuperar. Você pode se refazer. Narcisista não. Ele entra na vida da vítima para adoecer o que ela tem de saudável e depois jogar na cara dela que sem ele, ela não é ninguém. Então, as suas vítimas vão se tornando cada vez mais dependentes dele. Cada vez mais difícil vai ficando as coisas para ela. Isso aqui é uma realidade, isso acontece. Porque esses abusos passam pela mente da vítima. Enfraquecendo a sua mente, ele enfraquece todo o resto, todas as outras áreas do seu corpo. Ele enfraquece o seu emocional, ele enfraquece o seu espírito. Isso chega a refletir no seu físico. E chega um ponto que a vítima não deseja mais nada, a não ser somente o narcisista. Já que eu me sinto assim quando eu estou perto dele, me sinto assado quando eu estou perto dele, eu vou preferir ficar perto dele para que eu me sinta melhor, sendo que não vai se sentir melhor. Se você pegar de volta aquilo que ele mesmo dispensou, ele vai voltar com algo muito pior do que da outra vez que ele partiu. E aí eu falo para você, é o vício que ele instalou na mente da vítima para que ela se sentisse dependente do comportamento dele. Não faça aliança com gente que deseja o seu mal. Não faça aliança com pessoas que te puxam para baixo. Não faça aliança com pessoas que não querem ver você bem. Não faça aliança com pessoas falsas. Não faça aliança com pessoas mentirosas. Não faça aliança com pessoas invejosas. Não faça aliança com pessoas que não aceitam ver o seu sucesso e ver você brilhando. Não faça aliança. Esse tipo de gente não merece estar com você. Gente que só enxerga o pior nos outros, não tem uma vista boa para nada. Nada presta, tudo tá ruim, nada tá bom, só enxerga o pior do mundo. Tira essa gente de perto de você. Não veja a vida com a lente dessas pessoas. Elas são ingratas, infelizes e querem tornar a vida das outras pessoas também ingratas e infelizes como eles são. Eles tentam passar para a vida dos outros aquilo que eles carregam. Vocês estão entendendo? E eles passam uma vida inteira buscando ver a desgraça na vida dos outros. Verdade que eu estou falando para vocês. Verdade. Vão passar a vida inteira vendo uma desgraça, porque eles precisam jogar no jornal uma notícia ruim que chegou no ouvido deles. Eles contam com alegria para uma terceira pessoa uma coisa de ruim que eles estão sabendo. O sangue de Jesus tem poder. Que nós venhamos ser mensageiros de boas notícias. Que a gente venha olhar para as pessoas e ver Deus nela. Que a gente venha acreditar em dias melhores. Então tenha paz em Deus, transborde bênçãos. Mas se afaste de pessoas que não sabem ver o seu melhor, que não enxergam nada de bom em você. Narcisistas são pessoas frustradas nelas, gente. São frustradas nelas. Mas não quer que você descobre essa frustração. E busca jogar essa mesma frustração que eles têm neles para os outros. E vai sobrar para quem? Para a vítima que se relaciona com eles.
Não caia nessa conversa de que você é a pior pessoa do mundo. Isso é mentira. O desejo do narcisista é ofuscar você e para que você não veja você brilhando. Porque ele apagando o teu sorriso, ele apaga a tua alegria. Ele apagando a tua alegria, ele mexe no teu sucesso. Mexendo no teu sucesso, você se torna uma pessoa infeliz. Tá entendendo agora? Que é isso que o narcisista faz a vítima sentir. Sentir exatamente aquilo que ele sente. Que é viver uma vida inteira no fundo do poço. Sendo que é ele que carrega as mazelas do passado para toda uma vida. Desejando que suas vítimas vivam no mesmo padrão que eles. Não dê a eles este gostinho. Avance, prospere, seja feliz. Abrace você, outra vez você, de novo você. Dê uma nova oportunidade para você, cresça em você. Ah, eu não tenho ninguém que me apoia, vai sozinha. É melhor chegar no céu sozinha do que chegar no inferno acompanhada. É melhor. Goste da sua companhia. Corta a comunicação com pessoas que só te puxam para baixo. Vai cortando aos poucos. Porque o narcisista, quando ele quer enfermar uma vítima mais rapidamente, que ele vai dar um descarte, você acha que ele vai ligar, ele vai mandar uma mensagem ou ele vai falar com você, a minha mala tá pronta, eu tô indo embora? Ele não vai falar. Ele vai planejar essa saída. Ele ama fazer surpresas, surpresas maldosas com as vítimas. Tipo, não vou falar nada, vou cortar a comunicação do nada com ela. Ai, eu tô mal. Cortei a comunicação porque eu tô mal. Não é porque ele tá mal, é porque ele quer te deixar mal. Pra ver qual é a sua reação, o que você vai falar e qual é o seu semblante. Você tá entendendo? Do nada! Parece que tem um bicho que come a língua do sujeito. Não fala nada. Fica mudinho da Silva Sauro. Da Silva Sauro ainda. Pra ver o que você vai falar. Por que tá me dando tratamento de silêncio? Por que tá me torturando? O segredo é você não se sentir torturada por alguém que nunca teve nada para te oferecer. Narcisista sempre esteve abaixo de você, nunca quis que você visse isso. Então, saiba da verdade. E a verdade é, quanto mais longe você ficar, mais saudável você fica. Você está sabendo quem é você. E você está sabendo como o narcisista faz para te deixar mal. Principalmente quando ele planejou um descarte. Ele corta a comunicação que você está esperando que ele tivesse com você. Ele vai cortar essa comunicação. Como que se ainda que você tentasse ligar, o fio do telefone tivesse quebrado. Isso é coisa de narcisista. Coisa baixa. Gente medíocre. Gente que não sabe conversar. Gente sem educação. Gente mal. Gente ingrata. Entendeu? Aí se coloca muito superior a todo mundo, sendo que na verdade nunca foi. Então você quando o narcisista fizer isso com você, você já está sabendo de quem se trata e do que se trata, continua você se comunicando com as demais pessoas que não seja ele. Você entendeu? Continua mandando alô, mandando bom dia, mandando recado, ligando para alguém, chamando para sair, indo para aniversário, indo para uma festa, curtindo um casamento, indo tomar um sorvete, indo numa igreja, não quer ir na igreja, vai ali na esquina. Continua você em comunicação com as outras pessoas, desde que não seja narcisista. Enquanto ele está pensando que ao cortar a comunicação ele está te silenciando, você está falando com outras pessoas. Está entendendo agora? Pessoas que você conhece, pessoas que te abraçam, pessoas que te honram, pessoas que gostam da sua companhia. Narcisista quer te ver no isolamento, fechada. No isolamento, sem acesso a ninguém, sem acesso a nada. Você está entendendo agora? Só que quando ele voltar para te ver no isolamento, você vai estar mais livre, mais leve do que nunca. No isolamento, ele não vai te ver. Porque o desejo dele é cortar a vítima de todo o contato dela. Não só colocando ela no isolamento, como tirando ela do ciclo social. Está enganada. Ciclo social. Isso é tudo muito sutil, tudo muito manipulado, tudo muito calculado, de uma forma que a vítima vai deixando de viver aquilo que ela estava priorizando para começar a voltar o foco para o que ele está fazendo, gente. É sutil. Então, ele corta suas amizades com todo mundo, né? E a vítima começa a viver em prol do que o narcisista está vivendo e fazendo. Agora, 24 horas, a vítima começa a servir. E quem é que servindo a mesma coisa o tempo todo, ela não vai se sentir cansada uma hora? Vai se sentir cansada uma hora.
porque é mais do mesmo. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Narcisista, ele faz a vítima se sentir aquilo que ele sente, mas ele não quer que você descubra que esse sentimento é dele, sendo que ele que carrega essas mazelas com ele. Ele fica desejando ver as suas vítimas vivendo no mesmo padrão que ele vive o tempo todo. Então tá aqui um conselho para você, não caia nessa conversa, se ame, avance, prospera, viva em você, planta a sua melhor semente, floresça na estação certa, colha o bem, porque se você plantar o bem, você vai colher o bem. E quando o narcisista voltar, se caso isso acontecer com você, que Deus te livre, ele não vai te achar no isolamento, você vai estar livre, tranquila e ajudando milhares de pessoas sobre esse transtorno de personalidade narcisista. Você vai poder conversar com alguém. Quando alguém começar a conversar com você, você vai detectar esse problema e vai falar, eu posso te ajudar. Como? Eu estou saindo de um relacionamento de Deus, já estou curada, não sinto mais nada, eu posso encontrar, ver de frente, falar. Ou eu posso conversar, não sinto nada, nada que vem dali me fere mais, eu sei como isso funciona. Então você vai ser uma fonte de vida para a vida de outras mulheres. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha frutificar o melhor de Deus na vida de outras pessoas, ajudando outras pessoas a alcançar a mesma visão, o mesmo discernimento e o mesmo foco que você está tendo, tá bom? Seja livre, seja saudável, floresça, cresça, levanta e resplandeça, que já vem a tua luz. Que Deus abençoe o teu coração, que Deus abençoe o teu dia e até o próximo vídeo.